Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha iluminá-los. Poxa vida, eu quero que vocês tenham, no mínimo, o que Deus me tem dado. No mínimo. Isto é, eu quero que vocês tenham muito, infinitamente mais do que eu tenho recebido. Essa é a minha vontade, Deus sabe disso. Se você não crê, não importa. O importa é o que eu creio. Mas é isso aí que eu quero. E, portanto, estamos aqui para dar para vocês o que Ele, o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, me tem dado. Olha, ontem nós falamos a respeito de pessoas que não são tementes a Deus. Tementes a Deus. O pior não é que essas pessoas não sejam tementes a Deus. O pior é que elas conhecem a história, conhecem a verdade, mas ainda assim não temem a Deus. Que são pessoas piores do que aqueles que não conhecem a verdade. Existem dois tipos de pessoas. Presta atenção. Os que creem e os que não creem. Só isso. Dois tipos de gente. Os que são como Caim e os que são como Abel. Mas dentre os que não creem, dentre os que são do tipo Caim, porque eles eram irmãos. Abel e Caim eram irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Eles tinham o mesmo conhecimento que um tinha, que Abel tinha, ele tinha também Caim, e vice-versa. Porém, Caim, apesar de conhecer, apesar de ter informações que também Abel tinha, ele ofereceu a Deus uma oferta imprestável, podre, digamos assim. E Deus não aceitou. Então, esse tipo de gente que conhece a palavra de Deus, que carrega consigo o título "Eu sou crente em Jesus Cristo". Esse tipo que diz crer, mas não obedece, não segue aquilo que diz crer, esse é o pior tipo de pessoa. Esse é o pior tipo de pessoa no que diz respeito à fé. Não questão moral e imoral, nada disso. Eu estou falando aqui de fé. Então, dois tipos de pessoas. Os do tipo Caim e os do tipo de Abel. Os do tipo Abel, não preciso falar, que você já está cansada de saber. Aquele que oferece a sua vida como oferta. A sua própria vida é a oferta ao Senhor, diária, constante. Aquele que é do tipo Abel, a oferta é imprestável. Mas eu não estou falando aqui daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Não. É claro que aqueles que não conhecem têm desculpas. Eu não conheço, não sei. E por isso nós trabalhamos. Quem é de Deus, quem é do tipo de Abel, corre atrás para salvar aqueles que não conhecem a verdade.
e que precisam conhecê-la para que então venham se converter. Então, o tipo de Caim é o pior possível. Além de conhecer a palavra e não obedecê-la, eles servem como maus testemunhos para os que estão chegando pela primeira vez na igreja. Esse é que é o grande problema. São aqueles filhos do diabo, conforme Jesus chama, os filhos do diabo, que só servem para ficar no caminho daqueles que querem entrar pela porta estreita. Querem entrar, coitados, mas tem aqueles filhos do diabo, mensageiros de Satanás, que se postam diante da porta fazendo barreiras para que eles não entrem. Eles não entram e nem querem deixar os outros que querem entrar. Esse que é o grande problema. Então, que são os hipócritas. Por exemplo, o incrédulo, a pessoa que não conhece nada de Deus, não conhece a palavra, ela é incrédula porque ela não conhece a palavra. Então, como é que a gente pode dizer, essa pessoa aí é hipócrita? Não, só se for no caráter dela, mas do ponto de vista espiritual, ela é uma pessoa normal, como o mundo inteiro. Ela pode ser salva e ela, com certeza, se for sincera na sua vida cotidiana, ela vai ser salva, porque Deus chama os sinceros. Agora, o pior são aquelas criaturas que, além de serem ofertas podres, elas afastam as que estão tentando, querendo entrar, porque elas cheiram mal, são fedorentas. Ninguém gosta de sentir cheiro ruim, né? Quando você sente um cheiro ruim, você foge. Pois é, essas pessoas, elas são fedorentas na porta de entrada para os céus. Elas não entram, sabe que não tem direito, mas elas ficam ali só para federem, cheirarem mal, para que ninguém se aproxime. Veja só o que Jesus falou, presta bastante atenção. Jesus disse assim, diz o texto, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, porque havia também os judeus que não criam nele. Então, aos que criam nele, Jesus disse, se vós permanecerdes na minha palavra, permanecer na palavra é seguindo, obedecendo a palavra de Deus. É isso. Se vós permanecerdes na minha palavra, a palavra que eu dou para vocês, se vocês continuarem ouvindo e obedecendo a minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Coisa magnífica. Isso é extraordinário. Aí, aqueles judeus, alguns judeus naturalmente, responderam-lhe, somos descendências de Abraão. Os judeus incrédulos. Porque existiam os judeus crentes e os judeus incrédulos, os que criam em Jesus e os que não criam. Então responderam os incrédulos, judeus incrédulos, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis
livres. É a mesma coisa dos crentes incrédulos, os crentes à la Caim, os mal cheirosos, fedorentos. Os fedorentos, a mesma coisa. Eles batem no peito. Eu sou crente em Jesus Cristo. E a minha graça, diz o texto, te basta. Eu vivo na graça. Vive na graça de braços dados com o pecado. Então essas pessoas são endemoniadas, são os crentes endemoniados, é o que mais existe no mundo. Existe mais crente endemoniado do que crente verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Gente livre. Desgraçadamente essa é uma realidade. Desgraçadamente. E o objetivo meu aqui é passar para vocês o que está escrito. Eu não estou inventando nada, não. Eu estou apenas falando o que está escrito. E você confere aí na sua Bíblia. E se você for uma pessoa, ou foi uma pessoa enganada, iludida, ou tem sido enganada, iludida, pela sua religiosidade, pela sua crença religiosa, então eu espero que o Espírito Santo venha ali iluminar, porque só ele pode convencê-la. Eu não pretendo convencer ninguém. Se o Espírito Santo não convencer a gente, quem pode convencer, não é verdade? Então, Jesus disse para os judeus incrédulos, que são os crentes incrédulos, os crentes fedorentos, os crentes fedorentos. Graças a Deus que Ele nos tem dado, tem iluminado o nosso entendimento com respeito a esse assunto. Graças a Deus. Então, nós estamos aqui para colocar as cartas na mesa e cada um venha se autoexaminar e que o Espírito Santo venha iluminar aqueles que serão salvos. Jesus então disse para os judeus, vou repetir, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas os judeus, descendentes de Abraão, incrédulos, eles disseram, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém? Como dizes tu, sereis livres? Pois bem, vamos fazer aqui um parêntese, só para você entender esse ensinamento de Jesus. Quando Jesus falou sobre a história de Lázaro e o rico, ambos eram descendentes de Abraão. Só que o rico era só descendência de Abraão. Mas o Lázaro, ele era filho de Abraão. Não só descendente, mas filho de Abraão. Filho na fé de Abraão. Apesar da sua situação ser lastimável aqui na terra, mas ele carregava consigo a fé no Deus de Abraão. Portanto, ele era filho de Abraão. Filho de Abraão, ou seja, filho de Deus. Então, quando ele morreu, os anjos vieram buscar a sua alma. Mas quando o rico, que era descendente de Abraão, morreu, foi direto para o inferno. E ainda teve a cara de pau de lá no inferno dizer, pai Abraão. Não, aqui, meu caro, depois que morre não tem mais direito a nada. Quem foi, quem não foi, ficou. Então ele foi direto para o inferno e ainda gritou de lá, pai Abraão. Depois você lê lá em Lucas capítulo 16, se eu não me engano.
Então, ele disse: pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo e venha refrescar minha língua, porque estou aqui nessas chamas, um tormento terrível. E Abraão disse: não, ninguém pode passar daqui para aí, nem daí para cá. Acabou. E depois vem a história que se desenvolve. Leia lá, depois você vai entender melhor. Mas isso aconteceu lá na Babilônia, quando o povo de Jerusalém foi arrastado, preso, amando de Deus. Amando de Deus. Foi Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e levou cativo o povo de Judá. Então foi naquela época, lá na Babilônia. Isso é para você entender essa diferença entre ser descendente de Abraão e filho de Abraão. Quando se fala descendente de Abraão, eu sou descendente de Abraão. No meu DNA, eu tenho o DNA de Abraão, tanto da parte do meu pai quanto da parte da mamãe. Mas isso não é suficiente. Eu tinha que conhecer a verdade, e eu conheci a verdade que é Jesus. Ele me fez filho na fé de Abraão. Então eu sou filho, eu sou descendente e também sou filho de Abraão na fé, ou seja, filho de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está falando aqui para os descendentes de Abraão, descendentes, mas que não eram filhos de Abraão, que são os crentes incrédulos, endemoniados, os fedorentos. Sim, crente fedorento. E eu conheci muita gente assim, muita gente. Ao longo dos meus 59 anos de convertido, de filho de Abraão, que maravilha, isso dá um gozo na alma. A gente saber que Deus, que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Pai. Isso dá um gozo na alma que dá vontade de ficar rindo. Porque eu não falo de alguém desconhecido, né? Eu falo do meu Pai. Eu ensino a palavra do meu Pai. Que o Espírito do meu Pai me ensina, me orienta, me inspira. E quem tiver ouvidos para ouvir, amém, graças a Deus. Quem não tiver, paciência. Mas eu vou seguindo o meu caminho, semeando a palavra do meu Pai e tendo esse gozo na alma que você que nasceu da água e do Espírito Santo sabe. Já teve, não é verdade? Muito legal. Então Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí ele disse, mas nós somos descendentes de Abraão, nós somos crentes, meu pai era crente, meu avô era crente, meu pastor, bispo. E Jesus disse, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Nós nascemos da água do Espírito e não vivemos no pecado. Nós, os nascidos do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo. Cometemos erros? Cometemos erros. Mas graças a Deus que na oração do Pai Nosso diária, que eu faço pelo menos pela manhã e à noite, eu fico, os meus erros, minhas falhas, etc., eu os confesso e Deus me perdoa. Mas aqueles que são descendentes de Abraão, mas não nasceram da água e do Espírito Santo, logo, não são filhos de Abraão, filhos na fé de Abraão, eles continuam sendo escravos. Escravos de quem? Do pecado. Você que me assiste nesse momento
e que você não quer ficar cheirando o mal, você quer ficar livre desse cheiro mal. Então você tem que se libertar. Então, como você pode ser livre se você gosta do pecado? Se você gosta do pecado, o pecado não vai deixar você, ou não é? Jesus está falando para aqueles crentes endemoniados ou os descendentes de Abraão. Em verdade vos digo que aquele que comete pecado, quer dizer, vive no pecado, é servo do pecado, se mantém escravo do pecado, é escravo. Obviamente, quem é filho do pecado, quem é escravo do pecado, não pode ser filho de Deus, não pode servir a Deus, não tem Deus como pai. Claro, quando essa pessoa é liberta, quando ela reconhece o seu pecado, ela confessa, ela diz, meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí sim, ela é liberta e o Espírito Santo vem e faz a obra de resgate, de restauração, de regeneração. Jesus ainda continua dizendo, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica. O filho fica para sempre, eternamente. Não é bacana isso? Aí Jesus diz assim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem é livre e quem não é livre? Só Deus sabe. Mas a gente também tem consciência de que aqueles que não são livres, que são escravos do pecado, eles cheiram mal. Eles cheiram mal. E por causa disso, eles se colocam na porta de entrada para o reino dos céus, o reino de Deus. Para aqueles que querem entrar, eles ficam ali cheirando mal. Então, você vê esse tipo de gente nas igrejas. É aquela gente que não tem consideração com Deus. Vai na igreja para cumprir a obrigação. Apenas para cumprir uma obrigação. Só isso, mais nada. E acha que Deus aceita essa obrigação. É a mesma coisa a oferta. Você dá a oferta por obrigação, essa oferta não presta. É isso aí. É isso mesmo. Porque você é a oferta que não presta. Não é o que está sendo colocado. Não foi a oferta de Caim que desagradou a Deus. Foi o caráter de Caim que desagradou a Deus e mostrou isso na sua oferta. Que é o que tem acontecido com as pessoas. Deus não vê o que a gente apresenta de oferta, ele vê o que nós trazemos, o porquê nós trazemos aquela oferta no altar. Se nós temos um coração contrito, arrependido, humilde, um coração entregue, sincero, então aquela oferta é aceita e Deus aspira o cheiro daquela oferta, o perfume daquela oferta. Mas, se o coração daquele ofertante está sujo, ele não aceita. Ele não aceita a oferta fedorenta. Minha amiga, meu amigo, isso aqui é extremamente glorioso, poderoso, porque define quem é quem, define, mostra, expõe quem é quem. E quem é filho de Abraão, ou seja, filho de Deus, entende o que eu estou falando? Quem
nem é descendente de Abraão, é crente, mas não é filho de Deus, fica irado comigo. E eu vou fazer o quê? Vou orar para você, para que Deus venha na sua misericórdia ter compaixão pela sua alma e venha revelar aquilo que ele tem falado claramente para os que têm ouvidos e ouvem a sua voz. Amanhã nós vamos continuar falando desse assunto porque ele é um pouco extensivo. Dá vontade de falar tudo agora para vocês, mas vamos em conta-gotas. Paulatinamente. Deus não nos dá tudo de uma vez, ele vai dando aos pouquinhos, para a gente não ter congestão. É muito legal isso é muito forte, isso é muito glorioso. Veja só, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, quer dizer, comete pecado agora, daqui a pouquinho, amanhã, depois da manhã, continua pecando, tem vivido no pecado. E você sabe, eu não preciso dizer. Preciso? Preciso? Não, eu não preciso dizer. Você sabe. O pecador sabe que é pecador. Por quê? Porque ele é escravo do pecado. Ele sabe o que é ser escravo do pecado. Não ter paz, não ter alegria. É uma pessoa insossa. É uma criatura triste. É uma criatura... Ela fica alegre, não quer dizer que ela não fica alegre às vezes. Quando a pessoa vai para a balada, ela fica alegre na balada, a toque de bebida e drogas, etc. Quando ela vai numa festa, ela fica alegre. Mas quando ela coloca a cabeça no travesseiro, aí vem aqueles pensamentos. Vem o seu senhor, o diabo, e diz, viu? Olha aí você, caiu. O diabo vem acusar e a pessoa sabe. Mas vai fazer o quê? Esse tipo de crente, esse tipo de filho de Abraão, ou melhor, filho de Abraão não, descendente de Abraão, tem que participar da corrente da meia-noite, sexta-feira, meia-noite. Sexta-feira, meia-noite. Escute o que eu estou falando. Sexta-feira, meia-noite, que é a hora grande que nós falaremos mais nos próximos dias. Tá bom? Desculpa se você fica triste porque eu falo assim, porque eu decepcionei você. Paciência, eu estou falando aqui o que Jesus falou, está escrito. Leia o capítulo 8 de João, você vai ver. E você que crê, tenha mais gozo ainda por ser filha do Deus Altíssimo e ter o privilégio de ser filho e dizer assim, Pai nosso que estás nos céus, meu Pai que estás nos céus. Isso é um privilégio de poucos, infelizmente, porque nem todos querem. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu queria fazer um convite, aproveitar aqui esse momento, para você que está afastada. Você se afastou? Por que você se afastou? Você ficou sentindo o cheiro mal daqueles que estavam ao seu redor lá na igreja? Você viu os filhos do pecado cheirando mal? Eu não vou mais lá, não. Eu vou lá fazer o quê? Você está desigrejado. Você gostaria de estar lá junto do altar, mas os podres, as carniças que cheiram mal, que se misturam no meio daqueles que são de Deus, essas carniças fizeram você se afastar. Você está afastado. Jesus diz para você, é o recado que o Espírito Santo nos instruiu a falar e a fazer um movimento de fé neste domingo. Ele disse, lembra-te de onde caíste e volta-te.
Lembra-te de onde caíste e volta. Jesus está falando para você. E você sabe que é para você. Você sabe que é para você. Não é para todos, mas para você, que um dia foi tão alegre, tão feliz, e hoje está aí tão infeliz, tão triste, tão abatida, tão depressiva. Neste domingo, a campanha de fé para você que ainda tem chance. Se o Espírito Santo está falando com você, confirmando essas palavras aí agora com você, então você é a pessoa que ele está chamando. Tá bom? Neste domingo, lembra-te de onde caíste e volta. Tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.